A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo, dando continuidade aos nossos tutoriais do quarto trimestre, que o tema é A Igreja e o Espírito Santo, escrita pelo bispo Oídes José do Carmo. A lição é número 9, Os dons do Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. A coordenação nesse dia será da missionária Jane, no dia 27/11 de 2022. Aí o tópico 1, conhecendo os dons ministeriais. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes com a finalidade para que seja exercido sistematicamente, de modo a promoverem o desenvolvimento espiritual e fortalecimento da Igreja de Cristo. Os dons ministeriais não são distribuídos aos crentes para seu próprio interesse, e sim dado por Cristo para servir aos interesses da Igreja. A atualidade dos dons de Cristo. Somos conhecidos como um povo pentecostal e crê nas manifestações do dom do Espírito Santo. Paulo, na carta aos Efésios, mostra interessado em que o crente tenha o conhecimento verdadeiro de cada dom. O autor cita Greg Pinner, O Espírito e a Igreja, 2018, página 121, onde em Efésios 4, de 7 a 11, após o Senhor Jesus Cristo vencer e ser exaltado, concede a seu corpo um grupo especial de pessoas, que por sua vez mobilizarão aos outros membros do corpo de Cristo para seus ministérios. Afirma que enquanto a Igreja estiver na Terra, precisará de mais maturidade e unidade. Efésios 14, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Assim é necessário que os dons continuem a se manifestar. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o bispo Abner Ferreira. Paulo ensina que os dons são conhecidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Efésios de 4, 8 a 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão para também quem tinha descido às partes mais baixas da terra. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Em Efésios 4, 8, que Cristo deu os dons aos homens, o triunfo de Deus após a derrota dos inimigos de Israel. Salmos 68, 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste dom para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. O bispo Abner faz um comentário sobre o triunfo de Jesus Cristo, triunfando contra o império do mal, e Paulo traça aqui a imagem de um conquistador militar, levando seus cativos e dividindo o espólio com seus seguidores. O bispo Abner conclui que o relato é uma relação profética sobre a vitória de Cristo no Calvário e a sua ascensão e conquistando o seu lugar no céu, Deus dons a igrejas. Aí no item 1.2, os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. Paulo, em Efésios, relaciona os dons ministeriais da seguinte maneira: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros doutores. A finalidade do Espírito Santo ofertar esses dons é capacitar o crente para contribuir com o crescimento do corpo de Cristo e a Igreja. Este pensamento é confirmado no Novo Testamento no exercício ministerial. Ele está sempre atrelado ao serviço.
Aí aqui é um pouco longo, mas a gente vai ler. Mateus 20, de 20 a 28. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? E ela respondeu, diz-me que esses meus dois filhos se assente a um à direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Então disse-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice e serei batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é daqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. E então Jesus, chamando-o para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são desses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vossos servos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí o autor aqui enfatiza que o recebimento desses dons não se torna o receptor melhor ou superior a outros crentes. Eles são distribuídos pela graça de Deus para aperfeiçoamento dos crentes, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Éfeso 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Comentarista, no tópico aqui diz, o autor cita bispo Abner Ferreira, que comenta sobre a graça. Paulo informa que as funções específicas que são confiadas quando recebemos o dom do Cristo, onde ele, por sua graça, nos capacita para diferentes funções de trabalho e desempenhar na igreja e no mundo. Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O termo usado aqui não faz referência a uma habilidade natural. O dom, no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural de Deus a nós. E conclui que quando esses dons e capacidades são exercidas no poder do Espírito, os membros da igreja se tornam numa poderosa influência tanto na sociedade quanto de seus irmãos em Cristo. E para terminar aqui o tópico 1, o item 1.3. Cristo repartiu os dons com os homens. O autor enfatiza a riqueza da graça e a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo em relação aos dons ministeriais. Ele atribui esses dons para capacitar os crentes para que esses se desenvolvam espiritualmente de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo. E o autor conclui que todo este, a quem o Senhor escolheu como instrumento e lhe conceder os dons para o ministério, devem servi-lo diligentemente, buscando compreender o que ele pode fazer para buscar o crescimento e edificação da igreja. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Donald Gee, os dons do ministério de Cristo, 1961, aqui está errado. Página 18. Ele comenta que não existe dúvida sobre a soberania divina e sobre os dons na obra ministeriais. Os preparatórios dos dons do Espírito são dados como ele quer. 1 Coríntios 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
o ministério resultante são estabelecidos na Igreja de Deus e o homem que desempenha são dados por Cristo. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedades de línguas. Efésios 4:11. E ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. E Donald aqui conclui, né? Nem sempre lembramos suficientemente que Cristo tem o nome de o Senhor da Seara. Bom, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Né? Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, a distribuição dos dons. Até lá, se Deus assim permitir.